Olá! Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Bom, então hoje é dia 27 de agosto de 2021. Temos, então, a honra, né, de receber aqui conosco a nossa aluna, ex-aluna, né, egressa, a professora Stephanie Petronilho Heidelmann. Ela atualmente é doutoranda em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E o seminário de hoje é intitulado Diferenças Raciais e Culturais em Foco, uma reflexão sobre o ensino de Química. Bom, Stephanie, a palavra é sua. Obrigada, Paula. Antes de mais nada, queria agradecer o convite da coordenação, dos professores, de estar aqui retornando para fazer essa apresentação para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer uma apresentação, vou colocar aqui na tela, mas a minha ideia dessa apresentação é que a gente possa fazer um diálogo no final dela. Né? Eu vou apresentar algumas coisas para vocês que eu acho interessante dessa discussão, alguns termos que eu acho que são válidos da gente estar trazendo, discutindo, alguns dados, e aí eu espero que vocês possam contribuir ao longo da apresentação, se tiver alguma coisa que quiser falar, ou até no final mesmo, que a gente possa conversar sobre essa temática. Deixa eu exibir aqui. Calma. Espera aí que está abrindo. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos começar. Como a Paula bem falou, o tema que eu pretendo discutir hoje com vocês é as diferenças raciais e culturais, né, fazendo uma reflexão sobre o ensino de Química. Então, assim, vou falar um pouquinho o porquê desse tema, né? Foi, na verdade, o tema que eu escolhi para minha dissertação. Eu fui orientada pelo professor Joaquim, e no meu doutorado eu continuei estudando essa temática. Né, eu continuo trabalhando sobre as questões raciais, agora eu estou envolvendo o estudo das mulheres negras no ensino de Química, fazendo uma análise da licenciatura em Química, e no meu mestrado, né, na dissertação, eu fiz essa análise mais em relação aos professores e de que forma a lei estava posta. Então, assim, para começar a apresentação, já vou tentar uma interação agora após almoço, espero que eu consiga. E aí eu queria assim, que no chat vocês colocassem o que é ser branco no Brasil. Quando eu falo isso, o que vocês pensam automaticamente? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. O que vocês pensam quando eu coloco essa questão? Eu estou acompanhando o chat aqui no outro aparelho para poder ver. E aqui, privilegiado, privilégio, impunidade. Agora, gente, vamos sacudir a moleza após almoço aí. Facilidade. Privilégio. Aceitação. Ser branco no Brasil é apresentar uma série de fenótipos e uma cor específica de pele que confere a essa pessoa um tratamento diferente, no caso, privilégios em relação às pessoas fora desse padrão. Facilidades.
Então, vou dar continuidade pelo que a gente já viu aqui. Isso deu a maior discussão na primeira palestra, lembra? Quem era o brasileiro branco? Exatamente. Então, assim, por que eu trago essa questão logo de início, né? E aí, assim, nas respostas que eu tive aqui, deu para ver privilégios, né? Que uma certa frequência, essa questão da aceitação, quem é o brasileiro branco, que é muito interessante a gente pensar também, né? E aí, por que eu trago essa questão? Porque hoje é muito mais fácil a gente ver se questionando quem é o negro no Brasil do que realmente quem é o branco. E aí, por que isso acontece? Porque a gente tem uma falta de reflexão sobre o branco nas desigualdades raciais. Né? A gente parte desse pressuposto que existe a desigualdade racial, né? E a gente não discute como é que o branco está sendo colocado nessa desigualdade racial. A gente pensa sempre com um olhar para o negro. Óbvio que o negro está inserido nessas questões todas, mas o problema não é exclusivamente do negro nessa situação. Não é só ele que tem que ser problematizado. Eu tenho que pensar o branco também e como o branco vem reproduzindo todas essas situações que geram a desigualdade racial. Né? E aí, pensando que a gente tem um mito da democracia racial, que é uma coisa que é muito abrangente no Brasil, e aí que coloca como se a gente tivesse uma ausência de discriminações, uma ausência de preconceitos raciais, porque somos todos iguais, porque somos um povo muito plural, que aqui não tem isso, a gente trata todo mundo da mesma forma. Esse mito da democracia racial faz com que a gente, muitas vezes, coloque esse discurso, eu estou falando como sociedade, né, coloca esse discurso de tudo muito igualitário, porque eu tenho até amigo negro, porque eu nunca fiz esse tipo de coisa, e que a gente não reflita sobre de que forma a gente está impactando nesse cenário todo. Né? E aí, como que é importante a gente pensar a branquitude? Né? A gente entendendo que a raça... Deixa eu ocultar aqui. A gente entendendo que a raça são alguns mecanismos que geram essa atribuição de sentido aos traços fenotípicos, a gente, partindo dessa definição de raça, a gente define as raças, a partir daí a gente faz aquele contraste, e aí, como muito bem falaram em um dos comentários, o ser branco no Brasil é apresentar uma série de fenótipos e uma cor específica de pele que confere a essa pessoa um tratamento diferente. Então, é justamente aquelas características, né, que pela branquitude está colocada dessa forma na nossa construção social, acaba atribuindo aos privilégios, que foi uma outra coisa que vocês citaram muito aí eu consigo ver o bate-papo, sim, estou vendo aqui no celular. E aí, que foi uma coisa que vocês colocaram aí nos comentários, que acaba atribuindo os privilégios a uma determinada raça e não se questiona por que isso está sendo colocado, por que esses privilégios estão sendo atribuídos e a troco de que isso está sendo feito também. As pessoas que não estão nessa posição de privilégio, como que isso está acontecendo, como essa realidade está sendo posta para ela. E aí, para início de discussão, eu acho que cabe eu trazer o conceito do racismo, né? O que seria o racismo? Pensando a nossa sociedade como um todo, o racismo são tanto aquelas práticas conscientes como as não conscientes, né? Nem sempre a pessoa tem essa noção que ela está sendo racista, a instituição também tem essa noção que ela está atribuindo essa característica racista, de atribuir privilégios e vantagens a certos grupos, se baseando em imagens culturais que legitimam a diferenciação dos negros. Né? Então, você tem a sociedade brasileira, ela tem essa marca da construção cultural e social baseada no racismo, né, que iniciou lá nos tempos coloniais e imperiais e que se repercute até hoje. E aí é interessante a gente também destacar que o racismo reverso não existe, né? Porque quando eu estou falando de racismo, eu estou falando da diferenciação dos negros, né? Eu estou falando de atribuição de privilégios e vantagens que acabam colocando os negros numa posição de oposta a isso, de desprivilégio, né? E aí, quando eu falo de racismo reverso, os autores que discutem muito essa questão da negritude, o primeiro ponto que eles colocam é que se você fala de um movimento reverso, é porque você pensa que existe um movimento certo. Né? Então, a primeira coisa que você tem que questionar desse termo é que não existe uma direção certa do racismo. O racismo é errado, né? Vamos partir disso. E o reverso na verdade, assim, quando você pensa o branco promovendo alguma atitude contra o negro, e aí você pensa isso ao contrário, os negros eles estão numa situação de não privilégio, né? Então não tem, por mais que ele seja preconceituoso, ele não tem essa possibilidade de mudar essa estrutura de poder,
né, que é justamente a questão do racismo, né, essa diferenciação e de que forma essas vantagens estão colocadas na sociedade. E aí, pensando o racismo, na maioria das vezes, a gente pensa automaticamente o racismo individualista, né? Que é aquele racismo direto, que é o comportamento do indivíduo, o comportamento de um grupo isolado, que muitas vezes é verbalizado, ou então é demonstrado através de gestos. E aí, a gente só fazendo essa análise pelo racismo individualista, a gente acaba ignorando toda uma construção histórica do racismo, né, que a gente tem que entender também que essa construção do racismo muitas vezes foi legitimado por uma moralidade, por uma legalidade. O que eu quero dizer isso? Por muito tempo, algumas leis privilegiavam uma certa raça em detrimento de outra. Então, por muito tempo, isso foi reforçado, inclusive, pelas nossas leis. Então, quando eu uso essa ótica individualista, eu penso muito o pontual, né, esquecendo que existe toda uma estrutura, todo um conjunto de instituições que acaba reforçando essa construção. E aí o racismo individualista seria mais esse ligado aos comportamentos preconceituosos e discriminatórios, né? E aí que também envolve uma certa moralidade daquele discurso pautado por tenho até amigos negros, somos todos humanos, como que é possível ser racista em pleno século XXI? E aí eu acho que cabe acrescentar também outras duas formas de racismo, que é o racismo institucional, né? Que aí, quando eu penso institucional, como a própria palavra diz, voltado para as instituições, né? Então, são aquelas práticas ou as omissões institucionais que são naturalizadas ou reproduzidas. Então, acho que cabe a gente frisar também a questão das omissões, porque não necessariamente é aquela prática que diferencia ali abertamente, diretamente, né? Quando a instituição também se omite dessa discussão, quando a instituição se omite de trazer essa pauta, de valorizar essa representatividade, de valorizar essa temática, essa omissão ela está fazendo com que a ordem social se perpetue, né? E aí a instituição, ao normalizar os conflitos e as lutas da vida social, acaba perpetuando essa estabilidade da estrutura social, que são as regras, os padrões, a racionalidade, que acaba mantendo a hegemonia, a ordem social. Então, assim, se eu tivesse que falar, por exemplo, um exemplo de racismo institucional, a dificuldade, por exemplo, de acesso e distribuição de serviços das pessoas negras, as menores chances de ascensão ou ocupação de postos. Então, aquela empresa que você vê que na parte que é um poder simbólico menor, ali tem várias pessoas negras acessando. Agora, a parte da direção, ali são só pessoas brancas. E aí, lembrando, quando eu falo negro, eu estou falando de pretos e pardos, né? E aí, a mesma coisa, não promover esses espaços que tem essa discussão sobre raça, sobre gênero, naturalizar essas relações, né, como se fosse, a sociedade é assim, aqui nós somos uma reprodução da sociedade, aqui também é assim, e a gente faz o que pode. E aí acaba se omitindo desse processo todo. E, por fim, o racismo estrutural. Né? E aí, quando a gente pensa o racismo estrutural, por que a gente fala de estrutural? Porque é estrutura, ele está para além das instituições. As instituições fazem parte dessa estrutura, né? Mas nessa estrutura, a gente tem uma naturalização das relações desiguais entre as raças nos comportamentos dos indivíduos e das instituições. Né? E aí, a gente visualizar isso permite a gente pensar nas condições sociais para discriminação sistemática, considerando tanto a questão política quanto a questão histórica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que vivemos uma democracia e tal, que nós temos mais de 51% da população negra, mas quando a gente vai começar a pensar quantos presidentes negros nós tivemos, a gente vê que aquele grupo ali não está chegando nesse cargo. Né? Quando a gente vai ver, por exemplo, a população carcerária, a gente tem a grande parcela da população carcerária é negra. Então, a gente tem um encarceramento em massa de pessoas negras. E isso tudo é uma questão estrutural. Né? E aí, assim, pensando nisso tudo, o que cabe a gente analisar? A gente, como professores de química, nós estamos dentro de instituições. Né? Então, qual a importância da instituição de ensino dentro desse contexto? Depois de eu ter situado que a gente precisa pensar a branquitude, que a gente precisa entender as formas que o racismo está colocado, que estão muito além para a questão individual,
né? E aí, pensando que as instituições têm esse poder de estabelecer normas, padrões, técnicas de controle que acabam condicionando os comportamentos e resultam de conflitos, ao mesmo tempo que elas carregam os conflitos da sociedade, pensando que as instituições é um recorte da sociedade, né? Ela ali está abarcando, idealmente, a diversidade da sociedade, e aí, por isso, ela também reproduz os conflitos da sociedade. Cabe a gente pensar de que forma a instituição tem que lidar com essas questões, né? Ou então, de que forma a instituição deveria estar lidando com essas questões. E aí, eu parto agora para a questão da cultura escolar. Por que é importante a gente pensar a cultura escolar? Inclusive, coloquei até lá no meu título que a gente tem que fazer uma reflexão sobre a cultura. Primeiro, porque nós temos uma história negra, né? Nós somos um país que tem essa origem afro-brasileira e africana, e aí, ao mesmo tempo que a gente tem uma história negra, as nossas escolas são brancas, né? Dependendo da escola, são brancas no perfil dos alunos, e a maior parte das escolas são brancas nos livros, nos materiais, nas práticas docentes, porque reproduz uma construção europeia, né? Ao mesmo tempo que a gente está numa sociedade que tem uma construção totalmente permeada por questões de matriz afro-brasileira e africana. Então, a gente pensando a escola e de que forma o aluno está inserido nesse contexto, e entendendo também que a gente coloca que a construção escolar deve valorizar a percepção do aluno de si, a construção da identidade dele, de que forma ele está realmente se entendendo dentro desse espaço, né? Ele está construindo essa percepção pautado por questões europeias ou por questões de matriz afro-brasileira e africana? Tem um balanceamento dessas questões ou a gente está tangenciando muito mais para um lado do que para o outro? E aí, outra questão também é a cultura escolar e a cultura do aluno, né? Quando a gente recebe o aluno lá no ensino médio, no ensino fundamental, a gente tem duas opções. A gente sabe que tem uma cultura escolar, o aluno ou vai se adequar a essa cultura escolar, ou ele vai renunciar a essa cultura escolar. E aí isso vai refletir nos comportamentos dele e tudo mais. Por quê? A cultura escolar nem sempre abrange a cultura do aluno, né? Nem sempre a gente promove esse reconhecimento das situações do dia a dia dele, das vivências que ele tem, da realidade dele. Então, assim, às vezes a família dele é toda negra e ele está vendo só no livro pessoas brancas que fazem ciência. Então, assim, até que ponto isso está representando realmente a realidade dele? E aí é importante que a gente promova essa consciência das escolhas e das relações, porque isso pode atuar tanto na legitimação quanto na desconstrução dessas opressões que vêm a partir dessas relações que são estabelecidas no campo escolar. E aí, por que eu trago essa última pergunta? Qual o papel da educação? Porque é muito tranquilo para a gente falar que a educação deve formar sujeitos críticos, reflexivos, voltados para a sociedade, que eles consigam utilizar o conhecimento dele de forma crítica. Beleza, mas assim, será que ele está se enxergando dentro desse cenário? Será que ele está conseguindo articular aquilo que você está falando lá na sala de aula com a realidade dele? Será que aquilo realmente faz parte da realidade dele? Então, é esse tipo de reflexão que a gente tem que trazer para a sala de aula e para as nossas práticas também. Até que ponto aquele discurso ali está de acordo com o que eu estou apresentando para ele em sala de aula. E aí, nessa perspectiva, eu trago a questão da Lei 10.639/03, né, que foi instituída em 2003, foi normatizada em 2003, que institui como obrigatório o ensino de questões da matriz afro-brasileira e africana, né, da história da cultura afro-brasileira e africana, em todos os estabelecimentos de ensino regular e em todos os níveis escolares, né? Eles deixam bem claro que tem que ser em todos os estabelecimentos e todos os níveis. E aí, muitos estudos depois disso continuam reforçando que a história que é apresentada nas instituições é a história dos vencedores, da classe econômica mais bem-sucedida e politicamente mais bem-sucedida. E aí cabe a gente pensar um pouquinho o currículo, né? A gente entende que o currículo, pensando o documento, né, aquele documento que a gente pega lá na escola, mas também as práticas. Então, quando eu falo de currículo, eu compreendo tanto o currículo, o documento, quanto o currículo oculto, que são aquelas práticas e as relações que são estabelecidas ali em sala de aula, e esse currículo dita o que a instituição considera legítimo de ser ensinado.
né? E aí, o currículo oculto também diz muito o que o professor considera legítimo de ser ensinado para aqueles alunos ali. E aí, esse currículo, ele pode tanto reforçar as relações de poder entre culturas e eliminando o contexto de produção do conhecimento e se apropriando e reproduzindo saberes de resultados isolados. Então, ignorando todo um processo de construção da ciência, ignorando toda uma história que envolve aquela construção científica ali e reproduzindo sempre aqueles saberes isolados, aqueles saberes marcados por um padrão idealizado para aquele conhecimento. E aí a gente pensar um ensino de química a partir disso é a gente pensar que o aluno tem que estar sempre relacionando as suas vivências dentro e fora de sala de aula. Como eu já falei, é muito legal a gente falar que o aluno tem que ser crítico, reflexivo, mas aquilo dali tem que fazer sentido para ele, né? Para ele poder fazer essa relação do que é trabalhado dentro de sala de aula com o que ele está inserido na sociedade lá fora. E aí, alguns trabalhos mais recentes dizem que ainda tem poucos trabalhos sendo desenvolvidos contemplando essa lei, né? Lembrando que essa lei foi uma batalha do movimento negro, né? Essa lei foi instituída em 2003, mas desde a década de 90 eles estão tentando colocar isso no currículo, né? Em diversas sanções, foi para frente, a votação não deixou passar. Então, assim, já tiveram várias tentativas e somente em 2003 isso foi colocado. E esse trabalho de 2019 faz um levantamento dos principais trabalhos apresentados no ENEC na última década, e acho que, se não me engano, foi na Química Nova na Escola, Química Nova na Escola. Então, assim, de 2016 a 2018, ele faz uma análise e ele ainda constata que tem poucos trabalhos sendo desenvolvidos envolvendo essas questões de matriz afro-brasileira e africana. E aí eu trago essa questão que a educação intercultural ela tem que pensar o currículo e pensar as estratégias para a construção das identidades baseadas nessa diversidade que existe e nas relações que contribuem para que existam esses diversos grupos e culturas. Ou seja, o currículo ele tem que compreender tanto que a construção da identidade do aluno tem que ser permeada por essas questões e que isso daí contribui também para a existência dessas diversas culturas. E aí, eu trago rapidamente os dados da minha pesquisa do mestrado, que foi realizada em 2017, onde eu elaborei um questionário estruturado online no Google Forms. O Google Forms tem, inclusive, escrito errado. Onde eu analisei o perfil do professor formador, o seu conhecimento acerca dessa lei e a inserção e efetividade no currículo de Química. E aí eu disponibilizei o questionário para um grupo de 150 professores de Química do Estado do Rio de Janeiro por 3 semanas. E aí depois eu fiz uma análise desses resultados sem identificar a identidade dos participantes. E aí os resultados que eu obtive foram os seguintes. 59 docentes de Química da Educação Básica do Rio de Janeiro participaram, responderam esse questionário. E aí o perfil que eu obtive deles foram a maioria licenciados em Química, com mais de 15 anos de magistério, e que se atualizavam sobre a ciência de 1 a 2 vezes por ano. Né? E a atualização eu deixei bem abrangente, né? Da forma que eles entenderam a atualização, e depois eu até perguntei, eles falaram que se atualizavam através de leitura de materiais novos, de participação de eventos. Então, se nota uma frequência baixa. Né? 52,5% disseram que têm conhecimento sobre a lei, que já existia há mais de 10 anos quando eu perguntei nesse estudo. E aí eu trago 3 gráficos somente dessa pesquisa, que eu acho que são os que os mais importantes da gente focar agora. O primeiro gráfico, que é quando eu perguntei se eles tinham tido contato com a cultura afro-brasileira e africana na educação básica, eu observei que 67,8% não tinha tido qualquer contato. Né? Aí o segundo maior percentual, que é de 1 a 2 vezes, é de 28,8%. Então, 1 ou 2 vezes na educação básica deles, eles tiveram contato com essa temática. Né? E aí, do total que respondeu afirmativamente, só 4 professores tiveram contato com práticas que inseriram a cultura afro-brasileira e africana em momentos não vinculados à comemoração. Isso era uma outra pergunta que eu fiz para eles. Então, assim, de 59, só 4 que não tiveram contato em momentos vinculados a comemorações.
No gráfico 2, quando eu pergunto sobre o contato com a cultura afro-brasileira e africana na graduação, eu observo um percentual ainda maior dos que não tiveram contato na graduação, pensando que é uma graduação que formou professores de química, né, que estariam em contato com isso, teriam que estar em contato com isso para poder trabalhar também na educação básica quando eles fossem dar aula. E aí tem 83,1% não tiveram qualquer contato ao longo da graduação, e 13,6% uma ou duas vezes. Né? E somente 7 professores que responderam afirmativamente, que são as cores azul, vermelho ou amarelo, somente 7 desses professores disseram que a atividade foi desvinculada a comemorações. E no gráfico 3, quando eu pergunto a frequência que eles trabalham com a cultura afro-brasileira e africana em suas aulas, eu observo que, a gente pegando o verde escuro, o roxo e o azul mais escuro, são aqueles que não trabalham. Né? Então, a gente vê aí que tem um grande percentual, se a gente unir esse grupo, que não vê necessidade nesse trabalho, que diz que o trabalho é feito em outras disciplinas e por isso ele não trabalha nas aulas de química, ou que simplesmente afirmou que não trabalha. Né? E aí, quando eu trago esses percentuais, o primeiro, que é o roxo, que tem 33,9% dessas respostas, delega essa responsabilidade a outras disciplinas. Né? Então, até quando essa lei foi normatizada, ela dizia que tinha que ser em todas as instituições de ensino, em todo o âmbito escolar. Né? E aí tem até um eixo embaixo que diz principalmente em história, filosofia e português. Mas isso daí, acho que literatura, mas isso aí não se limita a essas disciplinas. Não é só na aula de história que ele vai discutir gênero, não é só na aula de história que ele tem que discutir as questões raciais, é em todo o âmbito de ensino. E aí tem muito essa ideia da ciência, que a ciência tem que ser exata, que tem que ser quadro, que tem que ser exercício, e que esse tipo de discussão não deveria caber ali. Então, ele acaba delegando para outras disciplinas. Uma pequena porcentagem não trabalha de forma pontual. O que eu quero dizer com isso? São aqueles do laranja ali, que trabalham acima de 4 vezes. Então, a frequência deles é uma frequência considerável. Então, quer dizer que ele não faz aquela atividade uma vez no ano. E aí, dos 29 professores com contato com o tema na educação básica ou na graduação, só 12 afirmaram já terem trabalhado em suas salas de aula de química. Então, dos 29 que tiveram algum contato quando eles estavam na educação básica, quando eles estavam fazendo o ensino superior, só 12 deles já trabalharam alguma dessas temáticas nas suas aulas. E o que cabe a gente refletir sobre esses resultados? O primeiro é sobre a construção da identidade do aluno. Né? A gente sabe que a identidade do aluno ela é construída pelos discursos, pelas vivências, pelas inserções nos campos sociais e que acabam dialogando com a sua construção cultural também e com as influências das instituições de origem. Então, a forma com que isso é trabalhado na sala impacta na construção da identidade desse aluno. As experiências prévias de mais da metade dos professores não refletiram na prática docente, então foi aquilo que eu falei, por mais que eles tivessem tido contato ao longo da graduação do ensino básico, isso não culminou numa prática na sala de aula, né? E aí também é óbvio que a gente tem que pensar de que forma esse contato foi feito, se isso deu base para esse professor também estar trabalhando isso. A falta de compromisso com as questões étnico-raciais na formação inicial e continuada, e aí, falando isso, eu não falo só do professor, falo também das instituições como um todo, entendendo que esse professor também teve uma formação inicial, uma formação continuada, que ele não viu essa temática, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente pensa, lá no início, a frequência de atualização desse professor sobre as questões da ciência e tudo mais, também não é uma frequência alta, então, para essa questão especificamente, faltou ir além nessa questão de procurar mais. E aí eu trago uma questão também sobre as datas comemorativas. É importante a gente ressaltar que quando a gente faz, é óbvio que eu não estou falando, não faça de forma nenhuma. Não, se você pode fazer pelo menos no dia 20 de novembro, já é alguma coisa. Agora, quando a gente também vincula esse trabalho com as questões de matriz afro-brasileira e africana a um estudo isolado, a gente acaba estereotipando isso, né? Trazendo que aquela contribuição a gente só tem que tratar lá no dia daquele grupo. E no resto do ano a gente traz as questões com aquele padrão europeu, porque é isso que vem sendo construído esse tempo todo.
Então, a gente acaba ignorando a construção histórica e as influências desses grupos para essa construção histórica também. E aí esse trabalho de forma exótica e folclore acaba reproduzindo esse modelo hegemônico de identidade, né? Então essa omissão é aquela questão do racismo institucional, né? Que vem através das práticas da instituição. Então esse trabalho estereotipado acaba reproduzindo também essa noção de só se remete aquilo dali, aquela construção, e aí muitas vezes também se trabalha só com as questões passadas. Então, dia 20 de novembro a gente vai ver toda a história, qual foi a inserção do povo africano na história do Brasil. Aí a gente fala da questão religiosa, a gente fala da questão da culinária, mas também não traz contribuições atuais. Então, se limitou aquele passado, aquela época passada, ou será que a gente não tem contribuições hoje? Será que não tem negros na ciência hoje desenvolvendo outras coisas que podem ser faladas? E aí os resultados obtidos apontam que o ensino de química de tais docentes ainda vem reproduzindo uma concepção cristalizada e eurocêntrica da história e da ciência. E aí, com isso, eu vou agora trazer mais rapidamente a questão da carreira científica, né? Quando a gente pensa, quem é que está fazendo ciência hoje no Brasil? De que forma a gente trabalha isso na sala de aula? A gente tem um panorama que os cursos mais acessados pelos grupos minoritários nos últimos anos, pelas minorias, são aqueles de baixo valor social e econômico. E ainda se distanciam muito das principais áreas da ciência, da tecnologia e da saúde. Então, esse grupo está acessando muito as licenciaturas, as pedagogias, aqueles cursos que não têm tanto aquele valor social como uma engenharia, como uma medicina. E aí, em 2014, a gente tinha 9 de 14 graduações voltadas para a formação docente, a população negra era maior do que 51% de estudantes. O que eu quero dizer com isso? A gente tem mais de 51% da população negra. E nessas áreas, era a única área que a gente tinha uma proporção de negros equivalente à proporção da população. Em todas as outras áreas, a gente tinha menos do que isso. Quer dizer o quê? Que eles não estão acessando tanto como deveriam acessar. E aí a gente começa a pensar quais são os mecanismos que promovem essa conservação da ordem social e do racismo estrutural, né? As instituições, elas têm esse alto poder simbólico, e aí, por uma aparência de democratização, de eu promovo o acesso para todo mundo, eu tenho a política de cotas, então eu faço o acesso, nem sempre penso tanto assim na permanência, né? E acabo mantendo as exclusividades históricas, determinando quem e onde terão acesso e legitimando as hierarquias sociais. E por que isso é relevante a gente pensar? Você está falando muito do ensino superior, mas a gente está trabalhando na educação básica. Porque na educação básica é onde a gente começa a pensar as possibilidades para o ensino superior, né? A gente começa a visualizar se é uma possibilidade para o ensino superior. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas diferenças culturais de entrada, como a escola lida com isso, como os alunos saem de lá. Então, assim, a gente recebe alunos com as culturas mais diversas. Então, assim, o que acontece quando a gente recebe esse aluno? Esse aluno é silenciado ou essa cultura é valorizada? Ele sai de lá sabendo argumentar sobre a cultura, a relação da cultura dele com as mais diversas temáticas do ensino de química, com as mais diversas temáticas do ensino médio, ou ele sai de lá só reproduzindo aquilo que foi falado ali na sala. E aí, cabe eu ressaltar, já que eu trouxe essa discussão, que o gosto e as escolhas dos sujeitos são sociais. E não tem como a gente pensar, eu nasci gostando de química, eu nasci gostando, eu sempre quis ser, desde que eu era criança, eu sempre quis trabalhar no laboratório, sempre quis ser professor de química. Não, isso daí é uma construção social, né? Ele teve ali algumas condições sociais que foram colocadas para ele, as vivências deles determinam a forma com que o gosto dele vai sendo construído, né? E aí também isso envolto nas adaptações que ele faz para as condições sociais objetivas em relação às possibilidades de sua realização. Então, é o que Bourdieu coloca muito como a escolha do possível, né? Os alunos se adequam àquilo que eles visualizam como sendo uma possibilidade para eles, de inserção, de permanência. Então, assim, quando a gente não trabalha essas questões no ensino de química, indiretamente, a gente está passando uma mensagem que não tem uma representatividade, não tem uma inserção dessas temáticas no ensino de química, não é uma área que abrange isso. Então, assim, será que é de interesse deles fazer parte dessa área? Será que eles visualizam isso como uma possibilidade?
E aí é necessário esse mito, é necessário esse enfrentamento ao mito da democracia racial, né, que é determinante para a marginalização dessas discussões que contemplem as questões étnico-raciais. Então, a gente tem que justamente distinguir para valorizar, né? Tornar essa diferenciação positiva, né? Que é o que Silvio de Almeida fala, que o diferenciar só se torna positivo quando a gente diferencia para valorizar, para a gente dizer o que é importante, para a gente dizer que aquilo dali faz parte também desse contexto. E aí cabe ao docente o entendimento de sua responsabilidade na formação dos sujeitos que contribuam para a superação do eurocentrismo e do preconceito racial. E aí, essa invisibilidade e esse silenciamento acaba não valorizando a construção cultural brasileira e reproduz um ideal ético-racial marcado pela padronização e pelo branqueamento da população. Então, voltando lá no início dos meus slides, que eu falei o que é ser branco no Brasil, por que a gente não discute o que é ser branco no Brasil? Isso não costuma ser uma pauta colocada. Porque branco é o padrão, né? É o cis, branco, o homem, e aí quando a gente fala de ciência, a pessoa automaticamente pensa naquele cientista branco, de jaleco, de óculos. Então, assim, a gente tem... a nossa área envolve muitos padrões e quando a gente não discute, a gente, se omitindo dessa discussão, a gente reproduz esses padrões. A gente diz que realmente, indiretamente, a gente acaba dizendo que realmente é aquilo dali que você está pensando e não cabe nem a mim discutir aquilo dali, né? E aí a gente está reproduzindo essa ordem social, que é marcada pelo branqueamento. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que criticar essa neutralidade científica, né? Essa neutralidade que diz, aqui nós fazemos ciências, as discussões sociais, a gente delega à sociologia, a gente delega à filosofia, entendendo, assim, que isso não faz parte do ensino de química, ao mesmo tempo que a gente está lidando com pessoas. Então, a sociologia está posta só pelo fato de a gente estar lidando com pessoas ali, né? A gente está envolto de todas essas situações que estão chegando ali para a gente na sala de aula, a filosofia também. Então, assim, como que você trabalha com seres humanos e você não traz essas questões sociais, né? E aí limita o seu estudo àquela neutralidade da ciência que diz que a ciência não tem lado, né? A ciência, por mais que seja construída por cientistas, a gente ainda tem essa forma de se colocar na sala de aula de que diz que a ciência é neutra, que a ciência não tem lado, que aí depende de quem vai utilizar, mas assim, como que ela foi criada? Com base em quê? A partir de quê? Quem esteve ali naquele processo? Isso tudo já determina que não há uma neutralidade da ciência. E aí, eu acho que cabe eu também destacar a diferença da representatividade para o lugar de fala, né? Que costuma ser muito... Eu já ouvi por muitas vezes, quando falava da forma que eu trabalho e tudo mais, as pessoas falam, não, mas eu não falo porque eu não tenho lugar de fala. E aí é interessante a gente fazer essa distinção do que é o lugar de fala e o que é a representatividade, né? Então, assim, eu, Stephanie, mulher branca, dos olhos verdes, cabelo louro, falando sobre essa temática, o meu lugar de fala é de professora de química, loura, dos olhos verdes, e que tenho essa posição social aqui. Ao mesmo tempo que a representatividade, eu não tenho uma representatividade da negritude, né? Eu não sou uma mulher negra. Só que, aí o que a gente precisa entender disso? O lugar de fala é muito importante também nesse processo, porque eu não ocupo o lugar de fala de uma pessoa negra, né? Eu ocupo meu lugar de fala de pessoa branca, mas, ao mesmo tempo, quando eu me coloco como branca discutindo essas questões, eu mostro que essa discussão não é uma discussão que se limita às pessoas negras, né? Primeiro, já é o meu entendimento que a minha branquitude está influenciando na construção desse cenário como um todo, né? O padrão que é estabelecido ali e que eu acabo reproduzindo nas minhas ações, por mais que eu tente me distanciar disso, a nossa construção racista, dessa sociedade baseada no racismo, a gente acaba, às vezes, reproduzindo algumas coisas que reforçam esse estereótipo, que reforçam essa ordem social. Então, é importante que a gente não delegue essa questão de essa problemática tem que ser tratada só por negros. Não, eu tenho o meu lugar de fala, a minha branquitude, talvez abra espaço para eu falar em lugares que outras pessoas não consigam ainda, porque a gente tem uma sociedade que tem um racismo estrutural, um racismo institucional, que às vezes as pessoas não conseguem chegar naquela posição ali, infelizmente. Então, assim, eu como branca, falando sobre essa questão, é importante também para levar essa discussão à frente e mostrar que não é só as pessoas negras que devem tratar dessa temática.
E, ao mesmo tempo, é importante também a gente valorizar essa representatividade. A representatividade é a gente lutar para que as pessoas tenham acesso a esses cargos, que eles estejam cada vez mais inseridos em todos os âmbitos, em todas as instituições, para as pessoas começarem a ver também que é possível. Então, quantos professores negros você teve no seu ensino superior, no seu ensino médio? Será que isso daí está influenciando? Poxa, o aluno que nunca teve um professor negro de química, será que ele visualiza como uma possibilidade ele ser um professor de química, ele sendo negro? Então, a representatividade também é importante. E aí, buscando incluir os aspectos sociais e culturais no currículo de química, o professor tem que sempre atuar como esse mediador do processo educacional, né? Lembrando que a gente tem um público que está chegando ali com uma cultura diversa, com diversas demandas, a gente tem uma construção cultural também muito diversa, que na maioria das vezes não é colocada nos livros didáticos, nos currículos lá, e talvez a gente tenha que trabalhar mais na parte do currículo oculto. E aí a gente tem que pensar sempre essa formação dos sujeitos críticos e transformadores, mas que se entendam dentro desse cenário todo, que entendam essa interculturalidade social. E aí falei, e eu acho que eu não podia terminar essa fala toda sem falar onde que eu busco os materiais para poder trabalhar isso. Né? Eu vou, depois até os links eu mando no chat. Vou falar para vocês algumas coisas. Primeiro, o produto da minha dissertação, né? E aí a minha dissertação não foi, deixa eu até interromper aqui o compartilhamento, para falar assim, olhando para vocês que é melhor. A minha dissertação não foi só esse mapeamento, né? Eu fiz também como mestrado tem o produto, né? Eu fiz um produto que eu trabalhava duas temáticas, que era o coltan e o petróleo. Então, a exploração do coltan e a exploração do petróleo. E aí, por que eu fiz essa opção? Primeiro, porque eu entendo que se eu trago uma questão mais atual, eu já desconstruo aquele pensamento de que as contribuições de matriz afro-brasileira e africana, as contribuições dos povos africanos, se limitam ao passado. Né? Então, eu trazendo essa questão do coltan, o coltan é um mineral que é formado por tântalo e nióbio, e aí o tântalo, ele tem uma grande exploração e que, ao mesmo tempo, a gente faz um contraponto que tem a população local ali, naquele país, ela vive uma pobreza extrema. Né? Então, de que forma isso é posto? De que forma a gente tem que também trazer essas questões? É a mesma coisa o petróleo, a exploração do petróleo na Nigéria. Então, a exploração do petróleo na Nigéria é a mesma situação. Tem grandes empresas lá explorando e, ao lado, tem a população vivendo em extrema miséria. Então, isso são um tipo de coisa. E quando a gente fala do tântalo, a gente está falando de qualquer aparelho eletrônico que a gente usa hoje, porque todos eles usam o tântalo para fazer a limpeza da frequência de áudio. Então, se você tem um celular, o seu descarte, por exemplo, a obsolência programada, o descarte, isso tudo envolve essa questão do tântalo e a exploração que é feita em solo africano. Se você está falando de petróleo, você está falando de diversos materiais do seu dia a dia que você está consumindo e que você está descartando e que está gerando mais demanda por esse petróleo. Tem toda essa questão social envolvida também. Então, esse produto está disponível lá no site do PEQI, tem a aba de egressos, as publicações dos egressos, eu disponibilizei lá como que eu montei essas duas atividades. Eu fiz as duas têm vídeos, uma foi com um documentário que eu passei para as turmas, a outra foi com um vídeo mais curto, então tem lá o passo a passo. Tem também o livro do Roberto Dalmo, que eu gosto muito, particularmente, não sei se vocês já viram. Vou falar alguns materiais aqui, que é esse aqui, Conteúdos Cordiais. Esse livro ele tem alguns capítulos que falam sobre essas questões raciais, ele tem a metodologia já trabalhada lá. Então, por exemplo, capítulo 1 é Química das Pimentas pelos Caminhos de Exu. Então, ele trabalha as questões das religiões voltadas para a pimenta, e aí a questão das funções orgânicas, a identificação, como é que é feito, ele trabalha, ele expõe toda a forma com que ele montou as metodologias. Tem um outro capítulo, que é Catadores de Lixo e a Questão Racial no Brasil, um enfoque químico e social na problemática do lixo. Então, é uma temática que a gente costuma trabalhar, às vezes até com o 9º ano, né, quando o professor de química dá aula para o 9º ano, da reciclagem e tal, por que não trabalhar uma questão assim, mais voltada para a diferença social, para as desigualdades sociais.
Tem também água, direito humano fundamental para que indivíduos em situação de vulnerabilidade se façam sujeitos de direitos. Então, também coloca essa questão da vulnerabilidade social e quem são essas pessoas e de que forma a gente pode trabalhar a química, quais são os conteúdos de química que a gente pode trabalhar dentro dessas temáticas. Tem uma professora que tem muitos materiais também que vocês podem visualizar, que é a Ana Maria Canavaro Benite. Ela é uma professora da Universidade Federal de Goiás. Ela já vem há longo tempo com o grupo de pesquisa dela, que trabalha sobre essas questões de matriz afro-brasileira e africana no ensino de química. Então, assim, ela já vem desenvolvendo várias práticas sobre o ensino de química e essas questões raciais. E normalmente ela publica os trabalhos dela em eventos acadêmicos, tem vários artigos dela na Química Nova na Escola, e lá ela descreve como que ela fez as atividades, qual o conteúdo químico que ela abordou. Tem essa outra professora, que é a Bárbara Carini, da Universidade Federal da Bahia. Ela também tem um projeto de pesquisa nessa área, e ela vem desenvolvendo muitos conteúdos envolvendo a química e essas questões de matriz afro-brasileira e africana. Tem essa revista também, que tem várias publicações, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a revista África e Africanidades, e o portal Gélides, que também tem... Aqui o portal Gélides eu costumo mais pegar questões históricas, discussões atuais, e aí eu tento fazer as relações a partir das questões que são colocadas aqui. Mas, além disso, a Benite, por exemplo, ela traz muitas questões, assim, até de, por exemplo, exploração do diamante, culinária, de que forma a gente pode trabalhar isso, e são temas que os alunos se interessam muito. Eu já fiz um levantamento de temáticas de, por exemplo, diamante, que tem o conflito da Serra Leoa. A gente pode trabalhar a alotropia, propriedades dos materiais. Quando a gente vai pensar os metais, tem o povo africano, ele tinha muito essas técnicas da forja do ferro. Então, eles contribuíram muito para que a gente pudesse utilizar esses materiais aqui ao longo da construção histórica do Brasil. Então, assim, a gente trabalhar isso, a gente valoriza não só as contribuições das técnicas que eles tinham, como também mostra a importância desse material na nossa construção. E aí a gente pode trabalhar a ligação metálica, a gente pode trabalhar as propriedades dos metais, oxorredução, radioquímica, a própria culinária, a questão das pimentas, os sistemas homogêneo, heterogêneo, separação de mistura, solução, solubilidade, funções orgânicas, as religiões, os rituais. Nesses trabalhos vocês também vão encontrar algumas coisas assim. Tem esse livro do Roberto Dalmo que fala das religiões. Ali ele sugere trabalhar com as funções orgânicas, mas também, se a gente for um pouco mais adentro dessas religiões, até algumas coisas que ele pontua, a gente vê separação de mistura dentro desses rituais, a própria utilização do sal, que é uma coisa que costuma acontecer muito como um processo de iniciação, de início do ritual para purificação. Então, o que é o sal, né? As ligações iônicas, e aí a solubilidade, a própria questão do cabelo, que foi até um grupo do PQ abordou isso num dos projetos que eles apresentaram. Então, o que é o cabelo, qual a diferença de um cabelo para o outro, quais são os materiais que são utilizados ali para fazer aquele alisamento, o porquê do alisamento, por que a sociedade tem esse padrão, com base em que isso foi construído, e aí trabalhar as pontes de hidrogênio, as pontes de sulfeto. Então, assim, as possibilidades de trabalho são diversas. Eu acho que hoje a gente ainda tem mais do que a gente tinha há um tempo atrás, né? Que hoje, se você jogar no Google a temática e cultura afro-brasileira e africana, química e cultura afro-brasileira e africana, se você jogar no Google acadêmico, vem bastante trabalho. Então, assim, material hoje a gente tem muito mais para fazer, né? E aí, aqui, as referências da apresentação. Deixa eu ocultar. Pronto. Eu acho que era isso, gente. Eu queria, na verdade, era promover essa discussão, né? Deixa eu interromper, pronto. Eu queria mais era promover essa discussão, trazer, assim, alguns temas chaves que eu acho que a gente tem que pensar quando está falando de ensino de química, né? A minha ideia não era expor uma prática de, vamos fazer assim, tem que ser assim, é esse conteúdo que tem que trabalhar, não. A gente tem diversas possibilidades aí, tem aonde encontrar. Eu acredito que hoje, muito mais do que a gente tinha lá em 2003, quando a lei foi normatizada,
né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a urgência que essa temática seja trabalhada. É isso, gente. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Stephanie, muito obrigada pela sua apresentação. Eu anotei várias coisas aqui que você abordou, mas quero fazer minhas perguntas, mas quero abrir, então, para a turma, né? Se tem alguém que queira fazer uma pergunta para a Stephanie, ou alguma reflexão junto, realmente foi uma excelente apresentação, né? Bem objetiva. E é isso, gente. Alguém quer falar, quer fazer alguma pergunta para a Stephanie nesse momento? Fica à vontade. Eu tenho, hein? Então aproveita e pergunta logo. Eu também tenho. Boa tarde para todos. Stephanie, é muito legal o seu trabalho. Eu já conhecia o seu trabalho, eu já sabia do seu tema, eu já tinha visto. E, assim, você respondeu uma coisa que eu tinha eu não diria um incômodo. Eu diria um incômodo se eu fosse trabalhar, mas acho que você resolveu uma série de conflitos aqui sem saber. Que bom, né? Como a gente aprende com o outro. Quando você falou qual o seu lugar de fala, né? Entre aspas, né? Que a gente acabou se apropriando desse termo, né? E você respondeu de maneira, como é que eu posso dizer, taxativa e definitiva. É o seu lugar de professora de química, é isso aí, né? Assim, então, a gente às vezes fica milindrado para falar algumas coisas, né? E aí não fala. E não faz o nosso papel de professor de química. Então, eu achei perfeita a sua fala, e eu ia te perguntar isso no início, eu sempre tive essa curiosidade de saber como você teve esse ímpeto de fazer. E aí eu fico pensando numa outra coisa. Numa outra aula nós estávamos conversando, na aula do professor Joaquim, do professor Leonardo, e falávamos que a gente está sempre fazendo gambiarras para falar de tudo. Tudo que a gente considera importante, a gente arruma gambiarras. Então, por exemplo, o meu tema é o tema ambiental, e aí como é que a gente fala do tema ambiental dentro do currículo, fora do currículo, extra? E, na verdade, a gente está aqui estudando para deixar de fazer essas gambiarras, né? Disso de ser uma prática e uma atitude nossa. Então, acho que também esse tema africano, não quero saber se você concorda, ele também fica nesse campo das gambiarras, né? Então, quando chega o Dia da Consciência Negra, quando tem um feriado assim, quando tem o carnaval, quando tem alguma coisa, a gente fala dele. E eu acho que tem que ser uma atitude política, porque, por exemplo, enquanto você falava, eu pensava que no meu tema ambiental, eu posso falar que as pessoas mais afetadas quando nós tivermos refugiados ambientais são pessoas negras, que já são pessoas que normalmente já estão fragilizadas, já estão, né, como é que eu posso dizer? Eu perdi a palavra agora. Já estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, quer dizer, o tema está aí, a gente tem que se apropriar do nosso papel político, no nosso papel de professor de química e de professor, né, da educação básica para falar desse tema. Então, eu gostaria de te dar assim, esse parabéns, trabalho excelente, e que eu tinha essa questão para te perguntar mesmo, e você falou de uma maneira muito clara, muito segura, e parabéns. Obrigada, Raquel. Fico feliz que tenha esclarecido a diferença. Eu coloquei até essa questão porque é uma questão recorrente, né? Que a gente sempre fica na dúvida do que é. Eu tenho lugar de fala para falar? Não tenho. Eu posso falar disso? Não posso. Eu deve sim. E às vezes eu acho que é muito isso que você falou. Às vezes a temática está ali, né? A temática é urgente, a temática é atual, e a gente tem que discutir essas questões sociais, só que às vezes a gente discute tão de forma abrangente e a coisa está tão posta ali, e assim, vou dar um exemplo, a questão da Reduc. Normalmente quando eu falo da Reduc, e aí eu estava dando aula aqui em Caxias por muito tempo, aqui tem a Reduc, né? E aí o polo, e tem uma população que vive ali no entorno, que é uma população, da população de Duque de Caxias, que é majoritariamente com baixa escolaridade, população negra, e que é afetada pela Reduc, né? E aí, assim, é uma discussão tão simples. E eu, na turma de petróleo, em Caxias, e aí eu comecei a discutir aquilo dali, e aí um dos meus alunos falou assim, nossa, teve um dia que teve um vazamento, e pegaram e deram um dinheiro para minha família. Eu achei ótimo, porque a minha família vive ali perto, então, assim, a gente ainda estava recebendo alguma coisa, assim, a troco de nada. Então, assim, como que ele estava sendo afetado
por aquilo dali, né? Aquilo dali afeta uma população muito específica que está naquele entorno ali, e que às vezes a gente trata ela como se fosse o padrão, como se fosse o geralzão, a gente não visualiza realmente quais são as características daquela população, e como que aquilo dali está na nossa sala de aula, e às vezes a gente não percebe, né? Então, assim, já tive, por exemplo, até nessa própria estratégia do mestrado, eu fiz uma aplicação para professores e que eu discuti essa temática, e que uma das falas dos professores, um dos professores falou assim, mas eu não sei aonde que eu vou usar isso. Porque lá na minha escola é muito tranquilo, tipo, a gente já fez um projeto sobre samba, a gente já fez um projeto sobre atividades culturais, a gente já fez um projeto sobre capoeira, mas essa temática de coisas africanas eu não sei onde usar. E, gente, o samba, a capoeira, são todas construções se baseando nessa matriz afro-brasileira e africana, né? Falta, às vezes, a gente enxergar as possibilidades dentro dessas temáticas que já estão ali, né? Mas é isso. Obrigada aí, Raquel, pelo comentário. Mais alguma pergunta? Nesse momento? Coordenação, pode perguntar. Oi, Stephanie, parabéns pela apresentação. Você me escuta bem? Sim, escuto sim. Obrigada. Não, é uma questão que eu queria compartilhar com você. Provavelmente você tem conhecimento melhor, e talvez até os professores que estão aí, né, professores da educação básica também talvez eles possam colaborar também. A lei já é de 2003, né? É uma lei que estabelece, né, estabelece que se trate desse tema, né? E eu queria saber se, na prática, esse tema ele é efetivamente tratado nas aulas de química, e esse tema ele é cobrado em concursos, Enem da vida e outros concursos. Como é que você vê isso? Então, assim, o que eu vejo nos concursos agora, mais recentemente, é como essa questão racial está sendo mais posta, é trabalhado essa diferenciação, né? Então, o que está acontecendo? A valorização racial, mas não é trabalhado voltado para a química. Essa relação com o conteúdo química não tem. Então, assim, como a normativa é de 2003, e ela coloca lá, acho que no ponto de baixo dela, ela coloca que principalmente as disciplinas de literatura, filosofia, sociologia e português, quando ela vem nos concursos, ela vem numa questão de interpretação de texto, numa questão assim mais abrangente, que não necessariamente voltado para o ensino de química. E aí, assim, eu falo da minha realidade. Na realidade que eu comecei de ensino de química, isso não era trabalhado. Isso era trabalhado assim, às vezes, vamos fazer um projeto geral da escola. Então, no projeto geral, várias disciplinas de química participam. Mas, assim, esse trabalho de pensar, eu vou trabalhar as funções orgânicas, eu vou começar falando das pimentas. O que são as pimentas, de que forma isso está inserido na culinária, vou fazer a identificação a partir dessas pimentas aqui, eu pego a estrutura, faço a identificação da função orgânica aqui, discuto um pouco com eles a influência da culinária, de que forma isso foi colocado ali, isso não se tem com frequência. Tanto que, assim, agora... De todos esses, assim, eu conheço essa professora de Goiás, que ela tem um grupo já muito antigo que discute isso, mas são muito pontuais esses trabalhos. Tanto que esses resultados, até essa menina que fez, foi um TCC que eu citei lá na apresentação, ela acho que encontrou 24 trabalhos publicados sobre essa temática, juntando o ENEC e a química nova na escola nos últimos anos. Então, assim, ainda é pouco em termos do que a gente deveria estar fazendo, né? É muito, às vezes, acho que é muito mais voltado para o dia 20 de novembro, que é aquela data comemorativa, que todo mundo sabe que tem que fazer alguma coisa, como dia do folclore, dia do índio, que também é uma outra questão, né, que tem que ser pensada. Então, assim, é muito mais nesse sentido que vem acontecendo. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Não sei se alguém da turma queria colocar mais alguma coisa. Obrigado. O professor Carlos levantou a mão, mas antes, professor, a Verusca Fonseca, ela fez um seguinte comentário: trabalhei com os alunos num documentário de 2010, O Lado Negro do Chocolate. Você quer falar sobre esse documentário, Verusca, e daí formular alguma pergunta para a Stephanie? Verusca, está aí? Olá, estão me escutando?
Boa tarde. Sim, estamos escutando. Oi. Stephanie, eu não sei se você conhece esse documentário, se você já viu, eu também não conhecia, né? Aí, num dia, acho que foi ano retrasado, surgiu um assunto sobre a Páscoa, e eu decidi, eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar isso de uma forma diferente. E aí eu comecei a pesquisar e achei esse documentário que ele fala da exploração infantil, né, de crianças negras na Costa do Marfim. E então um jornalista ele vai até a Costa do Marfim, né, e ele faz todo o documentário, e ele faz também uma associação com o Brasil, né, porque aqui eu acho que, se eu não me engano, o Brasil acho que é o 5º maior produtor de cacau. Né, e o primeiro é a Costa do Marfim. Então, ele faz essa associação com o Brasil também, e que existe também essa exploração de crianças negras que, né, ganham um valor ínfimo para poder fazer o trabalho, né, que não era nem para ser feito por crianças, e todo esse cacau é enviado para a Europa, justamente nas grandes marcas, né, que nós conhecemos, né, Nestlé, Hershey's, etc. E eu trabalhei esse lado com eles, além de explorar a parte de química orgânica, né, falando sobre o chocolate, a estrutura, e eu falei também sobre esse problema social, que a gente acha que não existe, né? E os alunos adoraram, e eles também não conheciam sobre essa ótica. Nossa, muito legal. Muito bom saber que tem outros materiais aí que podem ser utilizados, né? Eu não conhecia esse documentário, me parece bem legal, até porque ele faz esse contraponto com o Brasil, né? Então eu acho que sempre a gente às vezes pega muitos materiais de fora e cabe a gente fazer essa relação, né? Que é super necessária. Então, se eu estou falando de um outro país, eu tenho que falar, por exemplo, eu falei do petróleo lá da Nigéria, eu tinha que fazer alguma relação com os hábitos de consumo do meu aluno que estava aqui sentado na minha sala em Duque de Caxias, né? Então, eu acho que é super importante que a gente faça essa relação. E, nossa, gostei muito de saber que existe esse documentário também. E legal que você conseguiu estabelecer essa temática dentro daquele conceito de Páscoa e tal, que tem que fazer uma atividade. Então, assim, eu acho que é muito disso, aproveitar as oportunidades, né? Até esse que eu falei do Coutan, eu também fiz com um documentário, é Sangue no Telemóvel, o nome do documentário. Ele também faz isso, o cara vai lá e ele vai no solo africano e ele volta nos Estados Unidos, nas empresas de telefone, para ver de que forma eles iriam se colocar diante daquela situação ali. Ele fica o tempo todo fazendo esse ir e vir, e aí é muito legal também para a gente trabalhar esses hábitos de consumo dos alunos, né? Então, assim, gostei muito do que você trabalhou, da sua ideia, Verusca. Já até anotei aqui o nome do comentário, o título do documentário, para depois eu poder assistir. Obrigada, hein? Professor Carlos, pode fazer sua pergunta. Tá, muito obrigado. Primeiro, Stephanie, parabéns aí pela apresentação. Não é surpresa para mim, a gente tem trabalhado essa disciplina de estratégias inovadoras e, enfim, terminamos hoje, tem sido um prazer tremendo conviver com a Stephanie. Stephanie, muito legal a sua apresentação, você faz essas correlações, né, entre, enfim, o ensino de química e a nossa, entre aspas, cultura escolar branca, oriunda da Europa. E agora eu tenho uma pergunta, você tem utilizado, você falou também de uma maneira muito adequada, né, de como a nossa universidade prepara, entre aspas, uma escola branca, né, no sentido da preparação, das origens da preparação desse universo de professores que vão atuar. Agora, nós temos um conjunto de dados fantásticos no censo, de cada aluno e de cada professor. E no ENAD também. Nós temos no censo os dados de 12 milhões de alunos, entre ativos e trancados, e de cada professor, a gente tem dados incríveis, assim, que podem ser correlacionados. Eu não sei exatamente como, inclusive de cotas, né? A pergunta é se você já brincou com isso, se já brincou tentando correlacionar essa, digamos, entre aspas, essa discriminação, né? Entre aspas, racial, né? Esse problema estrutural que a gente tem, e com, de alguma maneira, esses dados que são um universo riquíssimo.
Eu não sei como fazer isso, mas eu fiquei pensando se não seria um troço legal de fazer. Pergunta aí. Sim, com certeza. Não, assim, eu confesso que os dados do ensino médio eu não peguei para fazer essa relação, não, por falta de pernas, não tem como dar conta de fazer isso agora. Mas, assim, a minha tese, eu fiz uma análise desses dados para o ensino superior. Então, eu faço com o censo do ensino superior, e aí os dados que estão disponíveis sobre as questões raciais. Então, eu faço um apanhado da inserção da mulher negra no ensino superior, e aí quais são os cursos que elas estão acessando, a escolaridade da família delas também, e aí o que eu vejo que são as minorias, que são as mulheres que têm os pais com a escolaridade inferior a que elas estão acessando, né, que ao mesmo tempo são os pais que estão fazendo o investimento. Então, isso daí eu fiz com os dados dos últimos 5 anos, dos últimos dois censos, 5 anos não, porque o censo é de 10 em 10, né? Então, eu fiz com os últimos 2 censos, peguei esses dados e aí comparei isso com o curso de licenciatura em Química do IFRJ. Então, as mulheres negras do curso, qual era o perfil delas, e aí qual o perfil da família, se estava de acordo com esses dados, até para ver aquela questão que eu falei lá durante a apresentação, do que elas visualizam como possível. Né? Então, assim, de que forma a origem social está impactando também naquilo que elas estão visualizando ali como uma possibilidade de curso de inserção profissional para elas. Então, até agora é o tipo de pesquisa que eu fiz, mas por questão assim, de tempo. Não que eu não tenha curiosidade de fazer essa pesquisa também, voltando os meus dados mais para o ENAD e para o público do ensino médio, até porque tem essa transição, né, do ensino médio para o ensino superior, e é um grande gargalo, até assim, quando a gente pensa a população negra, a gente pensa do ensino fundamental para o ensino médio, já tem um grande gargalo aí, né, e aí isso tem dados, já tem vários trabalhos que são publicados na área dizendo isso, que envolve várias condições sociais que tem esse público, então, a necessidade de trabalhar, de cuidar da família, então, assim, que isso se coloca de forma diferente quando a gente está analisando a população branca, e isso influencia nos anos de escolaridade deles, e nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio, então, acredito eu que também seja muito interessante pensar isso do ensino médio para o superior, né? Porque o gargalo é ainda maior. Os dados do Enem, então, né? Correlacionar com os dados do Enem. Isso, exatamente. Legal, beleza. Parabéns aí, Stefania. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta para fazer. Acho que já vou perguntar, hein? É longa. Vai lá. Então, Stephanie, bom, a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/08, elas alteram o artigo 26A da LDB, da 93/94/96, né? Porque a Lei 10.639 não contemplava a questão indígena, não é? E depois, com a 11.645/08, a cultura e a história dos indígenas também foi incluída. Muito bem. Ambas as leis, elas estão presentes, né, elas são citadas na introdução dos fundamentos pedagógicos da BNCC. Tá lá, quem pegar a BNCC, eu aconselho fortemente que a gente tenha esses documentos até impressos para consultas, né? A introdução diz que cabe aos sistemas de ensino, redes de ensino, escolas, incorporar aos seus currículos as propostas pedagógicas de diversas leis, inclusive essas duas que eu falei, que têm relação com a questão da cultura afro-brasileira e indígena. Ok, então a BNCC reconhece, está lá. Mas quando a gente olha a área de ciências da natureza, eu não sei se o Guilherme chegou a comentar isso, mas a gente não vê, assim, de cara, uma relação direta. Tem, né? Tem, você tem que pesquisar mais e tal, mas de cara você não vê. Até mesmo a própria lei, ela orienta muito para a questão de artes, história, literatura, né? E aí eu te pergunto, o que você indicaria para quem deseja fazer uma abordagem na sua pesquisa ou na sua sala de aula
tentar aproximar, incorporar essa lei no ensino de química. Qual o caminho que você, na sua experiência já de alguns anos com o tema e ensino de química, o que você aconselharia? Beleza. Então, realmente, é até legal você ter mencionado isso da Lei 11.645, porque realmente foi uma atualização dessa Lei 10.639. Até cabe eu falar, eu só mencionei essa Lei 10.639 porque meu trabalho estava todo voltado para essa questão da negritude. Né? E aí, assim, particularmente, eu gosto de ressaltar essa Lei 10.639, porque ela abrange a negritude. Né? Óbvio que eu também entendo que a questão indígena é tão importante quanto, até por isso que ela foi contemplada ali junto, mas o meu enfoque era essa que veio antes. Sobre essa temática, eu acho que assim, a gente tem... O currículo é colocado lá no início, dizendo que a gente tem que contemplar isso tudo, e aí, assim, até uma certa crítica dessas novas diretrizes que chegaram aí agora em 2019, 2020, é que essa questão das competências colocadas ali, quando você lê a BNCC, você vê que eles falam da diversidade, eles falam que tem que contemplar isso. Quando você vai ver as competências que eles pretendem que sejam desenvolvidas, você vê que não tem muita abertura para essa questão da diversidade, para ser contemplado esse tipo de coisa. E aí cabe muito a interpretação do professor, né, do que vai ser feito ali. E aí, de que forma que vai inserir esse conteúdo ali naquela temática. Eu acho que, assim, um caminho, e aí eu não digo que é o caminho ideal, eu acho que, assim, a gente tem que começar de alguma forma, né? Eu não vou também ter a ilusão de que a gente vai começar rasgando todo o currículo, todos os livros didáticos e fazendo tudo da forma com que a gente gostaria que fosse feito, porque a gente não tem como fazer isso de uma hora para outra, né? Mas eu acho que, assim, um caminho é essas discussões que estão sendo colocadas, trazer como tema gerador. Né? Então, assim, normalmente quando eu trabalho, eu estou falando isso, o que eu venho fazendo sobre essas questões de matriz afro-brasileira e africana. Eu trago isso como tema gerador porque eu ainda tenho o currículo, né? Entendendo que eu deveria estar trabalhando o currículo, entendendo a complexidade do currículo, o currículo é o documento, é o conteúdo de química, mas também é as práticas, também é o social que tem que estar ali dentro. Né? Então, eu deveria estar entendendo o currículo como um todo. E aí, pensando nesse como um todo, a forma com que eu vejo mais fácil, a forma com que eu comecei a trabalhar essas temáticas era com temas geradores. Então, por exemplo, eu tinha que falar de separação de misturas, e aí eu trazia a culinária. E aí, quais são os processos? Você conhece isso aqui? Tá, e o que está sendo utilizado? A pimenta. E aí, assim, daquele tema ali, me permitia ir trabalhando várias outras coisas. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz há 2 semestres atrás. Eu tinha que trabalhar estados da matéria, aquele bem básico do macro, que foi até uma coisa que o pessoal citou na disciplina hoje. E aí, proporção da matéria, estados físicos, mudança de estado. Então, eu comecei falando do derramamento de petróleo na Nigéria, e como era feita a exploração de lá. E aí, assim, perguntando para onde a gente usa o petróleo, como é que é feito, vocês sabem o que está sendo feito, até para fazer uma relação com a Reduc, que era muito perto da gente. Né? Então, eu trouxe esse cenário de lá, aonde a gente utiliza o petróleo, como é que está essa questão social, a demanda que o Brasil tem do petróleo que é extraído lá, né? Ao mesmo tempo fazendo um contraponto da demanda que a gente tem do petróleo, da exploração que é feita na Reduc, e aí trouxe toda essa temática para falar dos estados físicos da matéria. Então, assim, para falar, por exemplo, do derramamento do óleo eu falei, por exemplo, do derramamento do óleo na superfície, e aí os métodos de contenção desse óleo, a diferença de densidade que tinha ali do óleo, e aí o que eles usaram para conter isso, o que é o óleo. Depois, quando eu fui falar de polaridade, eu voltei, gente, lembra daquela temática? Vamos discutir mais um pouquinho disso aqui. Então, qual é a diferença? O que é a polaridade? O que tem aqui na água? Qual é a diferença da água? Solubilidade? Vamos trabalhar sobre... Então, assim, em vários momentos eu trabalhei aquilo dali. Então, foi um eixo temático
que eu utilizei no início, que eu fui recorrendo, e aí, assim, entendendo que a gente tem aquele currículo ali que tem que ser também cumprido num certo tempo, né, é que aquele eixo temático me possibilitou de repente, eu não trabalhei uma aula inteira sobre aquilo dali. Eu peguei extratos das aulas e em vários momentos eu voltava naquela discussão e trazia mais uma questão associada àquilo dali, tanto com a questão da exploração na África e a população que estava sofrendo daquilo dali, quanto a população de Caxias também, que tinha características muito parecidas, inclusive, né, e que estava sofrendo tanto quanto. E aí, para discutir essa questão crítica, e aí, assim, eu saí de lá com alunos, meu Deus, eu tenho que lutar pelos meus direitos, que eu estou morando aqui do lado e eu estou sendo envenenada por isso. Então, assim, e aí foi muito interessante, porque à medida que eu fui fazendo as coisas, quando eu fui trabalhar ligações químicas, eles voltaram, professora, lembra daquilo que você falou lá no início? Tem a ver com isso? Eu falei, tem, vamos então falar disso. E aí, em todo momento, eu fazia esse contraponto. Eu sei que não é o ideal, né, que o ideal é que a gente conseguisse fazer isso direto, né, de várias formas, mas assim, às vezes eu faço isso, eu escolho um eixo temático que eu vejo que tem várias possibilidades de tema ali e começo a discutir e vou de pouquinho nas aulas e trazendo essas questões todas. E aí esperando também que eles façam essas relações quando possível. A nossa visão de mundo como professor se amplia muito também, né? Nessa perspectiva de você olhar o cenário, né? O conteúdo de química, mas de uma forma contextualizada e com, assim, coisas que estão acontecendo à torta e à direita. Obrigada, Stephanie. Patrick, pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Stephanie. Muito obrigado aí pelo seminário. Já pude te escutar em outros momentos, é sempre muito enriquecedor. E, então, nós sabemos que o racismo ele não se desenvolveu, né, de maneira espontânea, que houve muito esforço intelectual na construção do racismo. Inclusive, eu já vi um termo chamado racismo científico, que faz alusão a todas as teorias científicas que foram elaboradas, né, para inferiorizar e desumanizar a população negra, como a adaptação à teoria darwinista, a teoria das cores, etc. E eu nunca vi nenhum trabalho da área de ensino onde os professores trabalharam com essas teorias a fim de refutá-las, né? A única abordagem que eu vi dessas teorias foi numa prova de vestibular da UERJ, onde botaram ali um texto e elaboraram, acho que, 2 questões sobre ele. E nesse ponto eu gostaria de fazer minha pergunta. Retomar essas teorias no momento da construção do racismo. Para mim está falhou o final. Estou ouvindo outra coisa junto. Acho que o professor Carlos está com o microfone aberto. Gente, me desculpe, eu vou tirar o microfone. Perdão, tá? Pode repetir só o finalzinho, por favor? Então, a única abordagem que eu vi dessas teorias que fundamentaram o racismo em algum momento na história foi numa prova de vestibular da UERJ, onde eles elaboraram ali 2 questões sobre um texto. E é nesse ponto que eu queria fazer a minha pergunta. Retomar essas teorias que fundamentaram, né, a construção do racismo em algum momento, mesmo com o objetivo de mostrar as contradições dessas teorias, é um trabalho escasso mesmo dentro da área de ensino? Eu pesquisei pouco, ou tem alguma questão ética que dificulta a retomada dessas teorias, como o risco da sensibilização dos alunos? Sim, são 2 coisas assim, são 2 perguntas totalmente diferentes. Meu Deus, peraí, passou a moto aqui. São 2 perguntas totalmente diferentes. Óbvio que assim, a gente tem essa lacuna, né, na retomada dessas teorias, no trabalho com essas questões. Então, assim, até quando eu falei lá porque a gente trabalha muitas questões do passado. Por que eu falei isso? Porque quando você joga também no Google com essas questões da negritude, do ensino de química, você vê as questões passadas, né? Você se remete àquele período escravocrata e as atuais, o continente africano, na atualidade, não existe, né? A maior parte dos trabalhos falam daquele Travou aqui para mim. Travou para todo mundo? Deu uma travadinha, assim. Tá, então. E aí, assim, é muito trabalho utilizando, às vezes, as questões do passado, né? Sem trazer tanto para a atualidade as contribuições atuais. E aí, essa questão da teoria que você colocou, realmente eu nunca vi ninguém trabalhando isso. Eu acredito que realmente tenha essa lacuna.
E, ao mesmo tempo, a outra parte da pergunta, eu acho que isso a gente tem que ter uma sensibilidade também, né? Porque, assim, de que forma eu estou falando da sensibilidade? Eu vou para a sala de aula para promover a diversidade da sala, né? Iluminar essa diversidade, mostrar ali que tem essas culturas diferentes que contribuíram. Agora, eu acho que tem que ter um feeling até que ponto eu posso ir, né? E até que ponto eu posso ir no sentido de como que eu vou fazer essa mediação, né, desse trabalho que eu vou propor ali, justamente porque eu não quero reproduzir aquele papel estereotipado, né? Então, assim, se eu vou para a sala de aula para trabalhar as questões de matriz afro-brasileira e africana, e aí eu trago sempre as contribuições num papel de escravo do negro, eu estou colocando aquelas contribuições, aquela representatividade que eu estou trazendo ali, eu estou trazendo num papel de subalterno, né? Se eu não trago um contraponto de olha quantas mulheres na ciência estão agora, olha aqui a contribuição dessa cientista negra para o desenvolvimento da vacina do Covid, se eu não faço esse trabalho, eu acabo reproduzindo, por mais que às vezes eu esteja nessa intenção de valorização, que é muito digna e é muito importante, eu tenho que ter um feeling até que ponto eu estou realmente fazendo uma coisa positiva, ou eu estou só reproduzindo aquilo dali que já está posto. Porque se você pegar o livro de história, você vai ver que os negros foram a força braçal daquele período, né? E aí se você traz, beleza, eles contribuíram, e olha, vamos pensar mais coisas aqui, mais contribuições, vamos pensar outras inserções, as possibilidades. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um feeling de também não acabar gerando essa proposta que seria para valorizar, né, para diferenciar no sentido de valorizar e acabar diferenciando no sentido de reforçar que aquele grupo está num papel de subalternidade, de marginalidade. Deu para entender o que eu falei? Fez sentido com a sua pergunta? Era isso? Deu sim. Eu perguntei a respeito dessas teorias, né, que em algum momento foram criadas para justificar o racismo, porque eu imagino que muitos professores de ciências, eles não veem o racismo como um objeto de ensino, né? Porque eles não veem o conteúdo científico por trás da construção histórica do racismo. E eles acham que o racismo é apenas um tema para as áreas humanas, né? E a gente sabe que teve muita ciência por trás. Mas muito obrigado pela resposta. Sim, com certeza, é isso. Até porque, assim, a gente tem que pensar que a nossa sociedade foi construída com a base no racismo. Então, assim, os desenvolvimentos todos foi pensando essa estrutura de diferenciação racial, de privilégios de uma raça em detrimento de outros. Então, isso, sim, tem que ser pensado em todas as áreas, né? Porque todas as áreas estão perpassando por isso. E aí é aquilo que eu falei, se não se discute isso, é aquela omissão, é a reprodução da ordem social pela omissão, né? Mais alguém queira falar alguma coisa, gente? Mais uma perguntinha. Temos 2 minutos. Deixa eu ver aqui no chat. Tá. A professora Viviane precisou sair e, mais uma vez, está parabenizando a Stephanie, claro, né? Professor Rodrigo Volcan, tem alguma pergunta para a Stephanie? Alguma coisa para acrescentar ao discurso? Oi. Estão me escutando? Tá. Abriu ali a câmera. Sim, perfeitamente. Então, primeiro, parabenizar. Na verdade, eu fiquei aqui um pouco acanhado para fazer a pergunta, mas agora o Patrick fez uma colocação assim, né? E me veio na cabeça uma tendência que eu acho que está crescendo muito, porque também se coloca muito essa perspectiva científica, né? Ou que em algum momento foi considerada como científica, né? Da eugenia, e, enfim, e de outras ideologias, né? Vamos dizer assim. E acho que a gente esquece um pouco de também fazer uma interpretação de como, de certa forma, essas coisas também se reproduzem hoje, né? Porque eu queria, na verdade, chamar a atenção por um braço que cresce muito no ensino, que é o da neurociência, né? Então, hoje você tem um espaço muito grande aí de crescimento, inclusive com financiamentos e com essa coisa toda, de colocar
Quer dizer, a neurociência como a ciência da educação. Então, e eu acho que isso tem um paralelo muito grande aí com o que o Patrick colocou, né? Porque você vai para esse tipo de pesquisa, e eu não estou falando isso, né? Você tem exemplo de pesquisadores da própria UFRJ, neurocientistas muito famosos, que defendem o uso de capacete com eletrodo em sala de aula para você pesquisar o comportamento das crianças e assim tratar as estratégias didáticas, né, de como você ensina. Esquecendo, né, na verdade não esquecendo, mas eu acho que, na verdade, praticando uma ideologia, né, que é extremamente biológica. Coloca o processo educacional apenas no biológico, né, um reducionismo biológico, né, esquecendo da questão social. Então, era isso, assim, acho que só agradecer também a Stephanie, né, e que a gente fique muito atento, né, porque essas coisas de que essas ideologias, na verdade, né, elas foram coisas do passado, acho que não, eu acho que, na verdade, elas estão, na verdade, muito presentes hoje, travestidas com rótulos de ciência também, né, e que, na verdade, podem significar ter um efeito deletério muito grande, né? Mas, enfim, era isso. Obrigado, Stephanie. Nada, que é isso, gente. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez.